Bebês, boa tarde a todos. Primeiramente, fico muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Bebês, vamos aí à parte da química. E aí nós vamos trabalhar hoje uma química que muitas vezes os alunos têm um pouquinho de dificuldade, que é a parte da química dos cálculos. Porém, agora, meu filho, um terço da prova do Enem, um terço das 15 questões, 5 envolvem cálculo. Então, não vamos fugir, vamos enfrentar e vamos detonar essas questões. Agora, qual é a dica boa? Você não vai precisar usar fórmula nenhuma. Você vai interpretar a questão do Titio e aí nós vamos fazer tudo por regra de 3. Fechou? Então, simbora aviões. Então vamos ver a nossa primeira questãozinha. E a gente fala o seguinte, ó. O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia. Primeiro ponto, vive isso aí, ó. 500 miligramas de cálcio por dia. É o primeiro comando que a questão te dá. Quando a quantidade recomendada é o dobro. Então grife aí, ó. Quantidade recomendada, o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando-se um valor de 6 vezes 10 elevado a 23 mol a menos 1, grife esse valorzinho aí, ó. Para a constante de Avogadro, e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, grife isso aí também, 40 gramas por mol. Qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Titi, então ele quer que você trabalhe com a quantidade de átomos. Primeiro ponto da questão, ele te fala que a dose que o brasileiro consome diariamente é uma dose de 500 o quê? 500 miligramas. Mas o aconselhado é você fazer uso do dobro. E o dobro de 500 miligramas, você tem o quanto aí, ó? Você tem 1000 miligramas. Titi, 1000 miligramas corresponde o quê? A 1 grama. Por que o cálcio ele é tão importante? Ele não entra só na constituição dos ossos. O processo de cicatrização, ele ocorre mediante também a presença do cálcio. Quando você trabalha essa questão do cálcio, vem também o ponto da condução do impulso nervoso. Então, muitas vezes o aluno ele associa o cálcio apenas à estrutura óssea, mas o cálcio também tem outros pontos, como a cicatrização e a condução do impulso nervoso. Então, Titi, o consumo médio, 500 miligramas. E o consumo recomendado é o consumo de 1 grama. Então, show de bola. Mas o que é que a questão te fala? A questão te diz o seguinte, ó, que a massa molar do cálcio, eu pedi para vocês me falarem isso aí, a massa molar do cálcio é de 40 gramas por mol. Olha, Titi, se eu tenho 40 gramas por mol, isso quer dizer o quê? Que em 1 mol de cálcio, você tem um total de 40 gramas. Então você monta a tua regrinha de 3. Então observa comigo aí, ó. Em 1 mol de cálcio, você tem 40 gramas. Tiago, mas ele quer saber o número de átomos que eu tenho que ingerir. E 1 mol de qualquer coisa corresponde o quê? A 6 vezes 10 elevado a 23. Então, Titi, se eu falar assim, ó, eu tenho 1 mol de cálcio, quer dizer o quê? Que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio. Se eu falo eu tenho 1 mol de água, quer dizer o quê? Que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Então, mol é unidade de quantidade que a química usa para facilitar a nossa vida. Então, bebê, em 1 mol de cálcio eu tenho aí 40 gramas. Mas em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio. Então, se você pegar toda essa quantidade de cálcio, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, você tem uma massa de 40 gramas.
Só que a quantidade que eu estou usando por dia não é de 40 gramas. A quantidade que eu utilizo é de 1 grama. Então, se 6 vezes 10 dá 23 corresponde a 40 gramas, então 1 grama de cálcio corresponde a chess. E aí o nosso chess vai ser 1,5 vezes 10 elevado a 22. Observa comigo que você marcou essa questão também com uma regra de 3. Então o que você precisa na prova é fazer o quê? Seleciona aquilo que é importante. Segundo passo, você visualiza o comando da questão, o que é que a questão pede para você, e aí você monta uma regra de 3. Então, Titi, por dia, o ideal é que o sujeito ele faça uso aí de uma quantidade de 1,5 vezes 10 elevado a 22 átomos. Agora, isso aí, claro, é um consumo que é médio, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho um porte físico um pouquinho mais avantajado, né? Então eu preciso de uma quantidade um pouco maior de cálcio, tá? Então, você me pega aqui, o Jorge Lio, acabou de dar aula para vocês. Então a gente precisa de um consumo um pouco maior, né? Mas isso aí é um consumo que é médio. Show? Então, a primeira questãozinha, marca aí comigo o item B de meio. E enquanto vocês se organizam para começar a questão 2, durante toda a minha vida, eu procurei sempre me voltar para os estudos, né? Quando eu tinha a idade de vocês, então eu sempre gostava muito de estudar. E eu sempre tinha algo no meu coração que era a indecisão. Eu não sabia o que fazer na minha vida. Então eu estava terminando meu 3º ano, não sabia o que fazer. Aí eu resolvi, né, fazer mecatrônica e física. Aí comecei os 2 cursos, né? Terminei o primeiro semestre, concluí e vi que não era muito a minha praia. Aí eu resolvi mudar. Aí eu me formei em Ciências Biológicas pela Estadual e me formei em Ciências Farmacêuticas pela Federal. E aí quando eu terminei os 2 cursos, eu vi que não era aquilo que eu queria. Aí eu fui fazer Química, me formei em Química, estou terminando o mestrado em Química pela universidade, e aí eu descobri, né, que era a minha grande paixão. Então muitas vezes o aluno ele é pressionado, né, por tomar decisões, para saber o que é que ele vai ser. Na dúvida, faça tudo, tá? E aí uma coisa vai dar certo para você. E aí no final eu vou fazer o Enem, tá? E eu vou começar um novo curso de engenharia. Então assim, nunca parem de estudar. Titi, eu não sei tocar sanfona, eu não sei jogar futebol, então não tenho que sair, né? É sentar e estudar. E eu digo para vocês o seguinte, ó, vale muito a pena. Show? Questão de número 2. Essa questão, ela caiu no Enem e é um assunto que toda prova tem sido cobrado. Eu quero que vocês anotem esse nome para que vocês tenham uma revisada, tá? Anotem esse nomezinho, ó, metalurgia. Esse tema, né, aço, bronze, toda a parte que envolve a questão dos metais, é algo que o Enem tem batido muito em cima. Na prova última que teve, das 15 questões, 3 envolviam esse tema, metalurgia. Então anota esse tema aí, para que você faça uma busca na internet, tá? Que você possa ir com uma afinidade maior com esse tema, tá bom? Então vem aí com o titio na questão de número 2. Ele te coloca assim, ó. A produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro junto com o carbono e ar atmosférico em uma série de reações de oxirredução. O produto é chamado de ferro Cusa e contém cerca, isso aí, ó, 3,3% de carbono. Então, o ferro Cusa, ele tem um percentual de 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro Cusa com gás ou oxigênio puro. Os 2 principais produtos formados são o aço doce, liga de ferro com teor de 0,3, ele vem isso aí, ó. Então o aço doce, ele tem 0,3% de carbono e gás carbônico. As massas polares aproximadas dos elementos carbono e oxigênio
são respectivamente 12 gramas por mol e 16 gramas por mol. Agora vem o comando da questão. Considerando que o forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro gusa, a massa de gás carbônico formada em quilogramas na produção de aço doce é mais aproximada de... Titi, então vamos lá. O aço, ele é uma combinação de dois elementos. Você tem o ferro e tem quem? E você tem o carbono. Mas, Thiago, por que eu tenho que colocar carbono no aço? Por que eu tenho que fazer essa combinação do carbono com o ferro? Só o ferro não iria resolver, não? Aí observa comigo, ó. Qual é o papel do carbono no aço? O carbono, ele tem uma função que é de diminuir a flexibilidade que o ferro tem. Por isso que você faz essa combinação do carbono com o ferro, para diminuir a flexibilidade do ferro. Tiago, mas se esse teor de carbono for muito alto, o ferro, a liga metálica, que é o aço, ela fica quebradiça. Então, se você der uma pancada no aço e esse aço tiver um alto teor de carbono, ele vai quebrar com facilidade. Por isso que o texto te fala que ele vai ter que reduzir o teor de carbono. O ferro gusa tem 3,3% de carbono e o aço doce só tem 0,3%. Então, coloque isso aí no teu coração. A finalidade do carbono no aço é reduzir a flexibilidade do ferro. Porém, se eu tiver muito carbono, o aço torna-se o quê? Quebradiço. Titi, você tem o chamado de aço inoxidável. O que é que o aço inox tem que o aço não tem? O aço inoxidável, você tem a presença de outros elementos, como é o caso do cromo e do níquel. E aí esses dois elementos, eles permitem o que ao aço? Eles permitem uma maior resistência com o processo de oxidação. Se você pega, por exemplo, aço e o aço inox, o aço, ele acaba sofrendo uma corrosão com maior facilidade, porque ele não tem a presença do cromo e do níquel, tá? Então não esquecer a diferença do aço para o aço inox. Show? Titi, então vamos lá. A perguntinha dele é o seguinte, ó. Ele vai trabalhar com 2,5 toneladas de ferro gusa. Primeira coisa, uma tonelada tem quantos quilos? Uma tonelada tem quantos quilos? 1.000 quilos. Então, Tiago, se eu tenho 2,5 toneladas, eu vou ter 2.500 quilos de ferro gusa. Então, Titi, ele vai trabalhar com 2,5 toneladas, ou seja, 2.500 quilos de aço, que é o ferro gusa. E ele me fala que o teor de carbono desse ferro é de 3,3%. Só que quando você fizer o processo de oxidação, esse teor de 3,3 vai cair para quanto? Vai cair para 0,3, que é o teor do aço doce. Então, primeira coisa que eu vou fazer, quanto de carbono foi retirado? Se eu tenho 3,3 e no aço doce me restou 0,3, então foram retirados 3% de carbono. Então, Titi, o que é que ocorre? Eu estou trabalhando com 2,5 toneladas. Então, toda essa massa de ferro gusa, 2.500, corresponde a 100%. E em quanto de carbono eu tenho? 3%, que é a quantidade que foi retirada. Então, 3% de 2.500, eu tenho aí 75 kg de carbono. Então, Titi, durante o processo de produção do aço doce, foram retirados 75 kg de carbono. E agora termina comigo, ó. Esse carbono, ele vai para onde? Esse carbono, ele vai reagir com o gás oxigênio, formando o CO2. Então, Titi, observa pela equação seguinte. Se eu tenho 1 mol de carbono, eu vou formar 1 mol de CO2.